Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando um projeto super novo aqui na TV daqui, o nosso podcast Pode Empreender. E hoje, para começar com o pé direito, duas feras aqui que foram super, hiper, mega recomendadas e convidadíssimas. Eu estou aqui, nada mais, nada menos, com a arquiteta Roberta Flores, que é proprietária da empresa Toque Final e nossa presidente, né, Roberta, da ACI, Associação Comercial e Industrial de São Luís Gonzaga. Roberta, estou super feliz de te receber. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui, ainda mais falando de empreendedorismo, né? É uma área que eu amo também fazer, então muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito, muito obrigada. E também, para fechar essa nossa mesa maravilhosa aqui, a gente recebe hoje o Júlio Bolacel. O Júlio, ele é presidente do Cindy Lojas e também sócio proprietário da Nobre. Júlio, muito legal te receber aqui. É um prazer estar com vocês hoje aqui, fazer esse bate-papo, né? A nossa satisfação de poder mostrar para o comércio de São Luís Gonzaga qual é a importância do empreendedorismo em São Luís Gonzaga. Show de bola, Júlio. Muito obrigada. Gente, olha só, como vocês sabem, né? Aqui a gente pode falar a hora que der vontade. É para ficar super à vontade também para o pessoal de casa que está nos assistindo gostar muito desse nosso podcast. Então, vamos lá. A primeira temática que eu decidi para conversar com vocês, para jogar uma lenha na fogueira, a gente vai falar hoje sobre o nosso processo aí de pandemia. Né? Vocês, como representantes das entidades, né, que vocês estão à frente, também como empresários, como empreendedores, como seres humanos, como contratantes, como é que a gente passou por esse período? Também vou contar um pouquinho da minha trajetória na Plenos, de como que a gente passou por esse processo, falar um pouco sobre o início da pandemia, sobre esse pós-pandemia, essa retomada econômica, e nada melhor do que isso, de que eu perguntar para vocês. Vou começar pela Roberta. Roberta, me conta assim, ó, lá no começo da pandemia, o que tu sentiu assim, ó, como que o teu negócio, falando um pouquinho da Toque Final, como vocês foram mais afetados, assim, que pontos que tu percebeu, nossa, isso daqui bagunçou o meu negócio, o que aconteceu? Bagunçou é uma boa palavra, né, Camila? Então, assim, primeiro a pandemia foi desafiadora, porque lá em março de 2020 nós fechamos as portas, sem saber se dali 15 dias nós íamos abrir, sem saber se dali um mês íamos abrir, a gente não sabia. Né? Então, o principal desafio lá do começo da pandemia, um dos desafios, né? Mas o principal lá no começo foi esse. Porque nós fechamos as portas sem saber o que ia acontecer, sem saber. Então, essa insegurança, porque quando tu sabe que vai passar 2 anos, 2 meses ou sei lá quanto tempo de dificuldade, tu faz um planejamento. Mas ali a gente não planejou uma pandemia. Então, esse, sem dúvida, foi o maior desafio. Fechar a porta, não poder fazer atendimento, porque não podia, e óbvio, a saúde é o nosso bem mais importante. Então, a gente precisava primar pela saúde nossa, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, mas, ao mesmo tempo, a saúde financeira das empresas. Então, essa insegurança foi o maior desafio inicial. Então, fechar as portas, assim, se eu fechar o olho, eu me lembro do dia ali. Agora, eu não tenho certeza do dia. 18 de março, isso algo aí, assim, né? Fechei a porta da loja, os colaboradores foram para casa, eu levei trabalho para casa, porque, graças a Deus, eu tenho, né, a gente sempre teve muito trabalho, eu não parei de trabalhar nenhum dia, mas, mesmo assim, sem saber. Né? Então, essa incerteza foi o maior desafio inicial. E aí, as pessoas também tinham esse desafio. E para mim, especificamente, como as pessoas ficaram mais em casa e nós vendemos coisa para casa, sofá eu nunca vendi tanto igual 2020. Só imagina, eu também troquei. E aí, ao mesmo tempo, então, que aqueceu esse lado, nós tínhamos dificuldade de matéria-prima com as fábricas. Eu fiquei por 2 momentos com a loja vazia, sem um sofá no estoque, porque eu vendi tudo, as fábricas não conseguiam entregar, porque essa realidade era aqui em São Luís, era em todo... Foi geral, né? Foi geral, e aí começou a faltar matéria-prima, as fábricas não deram conta, porque eles também tinham que reduzir o tempo de trabalho da mão de obra. Então, foi uma bola de neve
complicada, assim. Foi inúmeros desafios a pandemia nos trouxe, mas de primeiros, assim, foram esses, assim, o fechar sem saber, sem planejamento, e questão de ter produtos, de ter, sabe, matéria-prima. Então, foi realmente bem complicado, né? Vivemos todos, assim, não fui eu que vivi, fomos todos nós, né? Então, foram vários desafios que a gente teve que ir se moldando aí e se adequando ao que era possível. E aí, enquanto a CI, quando saíam lá os decretos, quando foram as bandeiras, aquilo foi... todo aquele momento que nós vivemos foi, além de desafiador, foi desgastante. Muito. Porque nós tínhamos as empresas não podiam fechar, sendo que pega a empresa do Júlio, são empresas que têm o lugar é amplo, as pessoas conseguem trabalhar com o distanciamento social que a pandemia exigia. A gente tinha esse espaço, tinha essa possibilidade, mas nós tínhamos as tal das bandeiras que não podia fazer atendimento, por mais que a gente se comprometesse, aí vai... conversa, seu Sidney, o prefeito, né? Eu brincava de, o senhor não aguenta mais nos ver aqui, né? Porque esse também foi um desafio muito grande, porque nós precisávamos encontrar um meio termo, nós precisávamos encontrar ações que as empresas continuassem funcionando e, ao mesmo tempo, respeitando a pandemia, sabendo que a saúde é o mais importante, né? Isso nunca nós questionamos, a saúde sempre foi prioridade. Mas as empresas manterem a sua saúde financeira também é prioridade, né? E sempre foi e sempre vai ser. Então, foi desafiador. Me diz uma coisa, na época lá, quando começou a pandemia, em março, tu pensou assim, quanto tempo vai durar isso? Eu vou te dizer, eu sou uma pessoa muito otimista. E eu pensei, 3 meses e tá tudo certo. Era essa a ideia que eu tinha, porque a gente não tinha, assim, um histórico mundial de... paramos, pandemia, né? Então eu pensava assim, não, vai dar tudo certo. Em 3 meses tá tudo ok. O que tu imaginava? Tu lembra assim, o que tu pensava? Eu te confesso, Camila, que em tempo eu não pensei, porque era tudo tão novo e tudo tão... E eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa destemida, eu posso dizer assim, eu não tenho muito medo, sabe? Principalmente no empreendedorismo, assim, sabe? Eu vou lá, faço... Arrisco e eu penso que tem que ser assim, né? Claro, tem que arriscar com o pé no chão. Não sou louca, assim, eu sou destemida. Não é tão balão assim, né? Não, faz planejamento, faz todo, né? Que bom. O que precisa, mas tenho esse desafio mesmo, assim, eu gosto disso, sabe? Eu adoro um desafio, assim, sou uma pessoa movida na ação, mas ali eu parei, assim, bem como a fala, assim, sabe? Porque eu não conseguia, eu não tinha um planejamento, então eu confesso que eu não tive isso, vai durar 2, 3 meses. Eu realmente parei porque realmente a gente não tinha um parâmetro ali para dizer, não. Então eu confesso que eu não fiz. Não fez um prognóstico, assim, de quanto tempo? Não, entendi. E tu, Júlio, como é que foi lá na Nobre? Conta para nós. A Nobre trabalhou com, vamos dizer, quem trabalha no comércio de confecção, houve bastante cancelamento com as fábricas, né? Vamos dizer, nós com fábricas, cancelamento de recebimento de mercadoria. Tá? Foi bem difícil pelo fato que nós tinha que ligar para as fábricas e solicitar o cancelamento da mercadoria. Era o inverno que estava chegando, né? Sim. Então, as fábricas também sofreram por isso, né? Tinha muitas que tinham já mercadoria pronta. E, então, existiu assim em torno de 50% de cancelamento de mercadoria de inverno. Nossa Senhora. E dá para dizer que foi os meses que mais fechou, né? E algumas férias para alguns funcionários trabalhando com meio turno, mas toda essa, vamos dizer, o pior momento que foi, vamos dizer que nós pensamos que é o inverno de 2021, a partir de março, né, de 2020, e aí entramos no verão na mesma situação. Só que o verão a gente já fez os pedidos já mais inferiores e também as fábricas estavam já com dificuldade de entregar alguns produtos, né? Bom, as fábricas mais estruturadas ainda não tinha aumento de preço. É uma coisa importante, tá? Até que a Roberta não comentou, que eu acho que o primeiro ano não teve aumento de preço. Tá? Então a gente sofreu, mas o aumento de preço continuou o mesmo. E as empresas para vender, nós trabalhamos muito em São Luís Gonzaga com leilões e live, né? Ah, sim. E ela teve que reduzir o seu preço médio, né? Teve que reduzir
os produtos para conseguir vender essas mercadorias. Bom, essa foi uma prática que houve com várias empresas, né, que trabalharam em cima disso, mas outras sofreram de outra maneira, né, que tiveram que fechar mais. Então, tu pega a parte de turismo, a parte de restaurantes e bares, sofreram mais ainda. E ainda a retomada foi pior, ainda foi mais lenta ainda. Nós acreditamos que a pandemia para o comércio quebrou muita empresa. Acreditamos não, houve muito fechamento de empresa, né? Tu pega em algumas ruas fechamento de empresa porque não conseguiam sobreviver. Tu imagina um aluguel de 10 mil num ano, tu fica aí com 120 mil negativo já, sai na sua conta, né? Então, e mais os funcionários que a gente tem, os colaboradores. Mas eu acho que o pior mesmo é a economia, tá? A economia foi a que sofreu, tá? E a gente sempre chegava sexta-feira para ver se a bandeira ia abrir segunda-feira ou não. Então, esse foi o estresse maior. Nossa, isso aí é um desgaste mental, assim, para quem é empresário, para quem é funcionário, porque a gente não sabia qual era o próximo passo. Cada dia a gente já acordava com o coração na boca, né? Sim. Pensando assim, o que vai ser agora? Será que eu vou poder trabalhar? Será que eu não vou? Sim. O que eu vou precisar implementar? Que investimentos eu vou ter que fazer? Porque se a gente parar para pensar, foram vários investimentos que a gente precisou fazer, desde coisas mais simples, como álcool em gel, como Sim. máscara, e prover isso para as equipes também, né? E eu penso que as empresas se reinventaram todas, e cada uma da sua forma, e o que o Júlio comentou dos leilões, diminuiu a margem, sim, né? Porque daí os valores lá dos leilões normalmente eram abaixo do valor que normalmente eram trabalhados, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fez movimentar, né? A gente percebe, como o Júlio disse, algumas empresas fecharam, sim. Foram, principalmente, se a gente olhar a atitude daquelas, né, daqueles empresários, foram as empresas que se reinventaram, que né, pensaram de que forma poderiam continuar. Elas se manteram ativas. Não foi fácil para ninguém, né? A gente ainda está surtindo o efeito da pandemia. Os preços, os custos aumentaram muito. Mas algo que, enquanto o Júlio falava, também eu pensei, e que eu acredito, para mim, pelo menos, foi fundamental, é os colaboradores engajados. Né? Eles ajudaram e ajudam sempre a pensar, como que... Imagina, roupa até é mais fácil, mas tu já imaginou vender um sofá pelo Instagram? Sim. Nós vendemos, sabe? E aquilo, antes da pandemia, se me dissesse... Tu ia dar risada, né? Tu ia dizer, não, a pessoa tem que vir aqui experimentar, né? O que é isso? Né? E aí, não, isso aconteceu. E os colaboradores ajudarem a se reinventar, desde de como tirar as fotos, de como se portar nas redes sociais. Então, tudo isso, nós nos reinventamos enquanto empresários, mas os nossos colaboradores também, né? Isso é bem importante. Sim. Perfeito. Acho que a gente nunca viu tanto colaborador com atitude de dono, né? Porque foi necessário entender que não só, como a gente sempre fala, tu depende, né? Faz todo aquele discurso inicial, quando a gente contrata alguém para trabalhar conosco. A gente que faz bastante recrutamento e seleção também, a gente fala muito sobre isso com as pessoas, né? De entender o tal vestir a camiseta, né? Sentir o DNA do negócio. Mas acho que ali as pessoas foram forçadas, elas entenderam. Ou eu pego junto, ou eu não tenho emprego amanhã, né? Exatamente. Tinha aquele pacote mesmo do governo, né, que tu poderia diminuir a redução de horas trabalhadas, né? Isso. Só que aquilo ali era exatamente para não haver demissão nas empresas, tá? Então, muitas empresas partiu disso aí. As que sobreviveram, que tinham estoque maior também. Então, quem tinha estoque conseguiu vender aquele estoque para se manter aquele ano. Exato. E outras que não tinham estoque, que trabalhavam como vamos dizer, o produto aquele do dia a dia de comprar hoje e vender amanhã, essas empresas sofreram mais porque eles às vezes não podiam nem comprar para vender. Exatamente. Porque às vezes não conseguiam. Então, a sobrevivência das empresas ficou muito baseada em cima disso, né? Por que umas fecharam e outras não, né? Exato. Então. Nessa linha, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Falando agora de empresas que tiveram boas oportunidades durante a pandemia, porque a gente viu, né? A gente viu negócios que surgiram durante a pandemia, negócios que se reinventaram durante a pandemia. Como vocês percebem, assim, que setores que tiveram melhor aproveitamento de oportunidades, que setores, que tipos de negócios cresceram? Vou dizer para vocês, assim, que para minha empresa, para Plenos, nós já trabalhávamos em home office, já era uma realidade, então não foi um susto. No entanto, nós tivemos que trazer as nossas consultorias para o online 100%. Não era assim.
Era muito esporádico, um cliente que não era do estado, que a gente, ao invés de viajar, a gente fazia um atendimento online, mas era raríssimo, não é, a verdade é essa. E aí hoje é o contrário, hoje grande parte do nosso trabalho é online, porque as empresas entenderam. Sim. Os empresários pedem, não tem por que vir aqui, eu faço contigo, às vezes até em São Luís Gonzaga, clientes que eu atendo, eu faço atendimento online, porque é mais rápida a reunião, é no horário que o cliente pode, às vezes é fora do horário comercial. E isso foi uma grande reinvenção que nós tivemos e a adequação dos nossos produtos, consultoria para essa modalidade. E o que vocês veem assim, dentro do negócio de vocês e outros que vocês perceberam? Assim, que eu vou dar um outro exemplo aqui para ilustrar também. A medicina, por exemplo, que trouxe muito atendimento online, coisa que não era muito comum. Usual, né? Cara, isso ficou muito legal, né? O que vocês percebem? Assim, Júlio, o que tu percebe? Eu acho que muitas empresas se reinventaram, tá? Eu acho que todos os setores vamos dizer, os setores cresceram. Eu até não vou dizer que um setor cresceu mais que o outro, porque quem trabalhou com as redes sociais que foi que cresceu. Com certeza. Pode ser que alguns setores, por exemplo, empresas dentro daquele setor não cresceu porque umas estavam vendendo online e outras não. Então, existiam muito restrições. Eu vi um depoimento de um senhor dono de uma empresa aqui da região, dele me dizendo assim, quem me salvou foi, como é que ele comentou, que a filha dele salvou ele porque ela começou a vender via internet. Olha só. E ela disse, mas a minha filha nunca fazia nada, ficava só no computador lá, e ela me salvou. Então, isso chamou muita atenção pelo fato que, às vezes, a gente não acredita no jovem, mas o jovem, isso veio do jovem também, comprar nas redes sociais, que muitos donos de empresa nunca acreditaram nisso, que tem que ser o físico, tem que ser o presencial. Então, essa mudança foi importante, tá? A venda online, porque ela, até hoje, tá? Ela está presente dentro do comércio. Então, um exemplo que eu dou assim, ó, dentro da minha loja, lá, todos os funcionários têm um celular, que tem o WhatsApp, eles vendem via celular. E é uma conta comercial que eles estão trabalhando durante o dia e chega outro dia, já o cliente já mandou a mensagem, ela chega lá e já está com o celular trabalhando em cima disso aí. Então, é uma mudança bem drástica em cima disso aí, que a gente nunca pensamos que o online ele chega a 30% do faturamento da loja. Olha só. Olha só. E na tua percepção, Roberta, que negócios assim tiveram boas oportunidades, que negócios surgiram, o que tu observou? Eu acredito que é exatamente isso a questão. As redes sociais possibilitaram, facilitaram algumas questões. Então, o deslocamento, né, diminuiu bastante, facilitou. Daqui a pouco aqui a gente consegue ter acesso a um médico, né, mais distante, enfim. Isso é interessante. A facilidade do WhatsApp. As pessoas, e nós ainda temos aqui, somos uma cidade mais tradicional, eu acredito que eu posso dizer assim, que as pessoas eram receosas assim, de confiar no WhatsApp, de confiar em Instagram, e elas se obrigaram, porque elas não tinham o que fazer, elas precisaram confiar ali no celular, nos aplicativos. As teleentregas. Nossa, né? O que cresceu, né? As próprias lancherias, assim, que se reinventaram e foram para a teleentrega, né? E muitas criaram novos produtos, né? Também. É, isso mesmo. Marmitas. Sim. A gente viu muita empresa de marmita, porque aí os próprios restaurantes se reinventaram com marmita, daí agora voltaram, daí tem a marmita também. Então, continua a marmita. E continua a marmita, porque aí muitos hábitos também mudaram, né? Isso, muitas perfeito. pessoas ficaram em casa, não, eu não vou mais sair para almoçar no restaurante, eu prefiro receber no conforto da minha casa. Então, a comodidade, pessoas mudaram, né? Também, né? Se tu olhar, tu me perguntou em setores, tá? Tem alguns setores daquela pessoa que ficou em casa e que precisava arrumar a casa, vamos dizer, o sofá que tinha que trocar, as pessoas compraram mais roupa íntima, pijamas, compraram mais cama, mesa e banho, vamos dizer, o marido ficava mais em casa, então... Agora é hora de consertar, meu bem. Então, esses são alguns setores que cresceram, mas daí cresceram todos os setores, assim, né? Então, isso é porque é aonde a pessoa está vivendo. Ela não está... A parte social caiu muito, né? O que menos vendeu foi a parte social. Porque os restaurantes fecharam, não tem festa, não tem casamento, não tem formatura. Então, isso foi o que diminuiu.
É verdade. Eu tinha na época um cliente que era de empresa de festas. E, infelizmente, mesmo pós-pandemia, eles não conseguiram continuar. Já era uma empresa que já estava há mais de 20 anos no mercado e não conseguiram. Foi bem impactante. Então, eles pararam, né? 100%, né? Não tinha um jeitinho de... Algumas até conseguiram, mas aí a gente percebeu assim mais em grandes centros, com coisas mais exclusivas. Por exemplo, o aniversário do filho, aí contratava a decoração, fazia a festinha, mas só ali para aquela família, mas aí com poder aquisitivo mais alto, né? Então, é diferente, né? A gente percebe isso. Eu comentava assim, por exemplo, a gente vende camisas femininas, né? A camisa social feminina. Tu poderia vender lá com 50%, 70% de desconto, as pessoas não compravam. Porque elas não queriam nem ver. Né? Então, são linhas que não vendeu, não foi trabalhado na pandemia. Né? Mas o pijama, o chinelo, nunca se vendeu tanto chinelo, né? Não se vendeu tanto. Nunca se fez tanta decoração, né, Roberta? Nunca se olhou tanto para o interior das casas, né? Mudou a forma de viver, né? As pessoas deram importância, né, o quão faz diferença, quanto tu vive melhor se tu pensa no teu espaço, né, uma defesa que é sempre a minha diária, e aqueles que ainda não se davam em conta disso, porque muitos já se davam, mas aqueles que não se davam viram o quão é importante e o quanto faz diferença, desde pensar na iluminação, de temperatura de cor da lâmpada, tudo muda o ambiente e a pessoa vive melhor. Então as pessoas, como estiveram mais em casa, elas entenderam que precisavam disso para viver melhor, né? Perfeito. E dessas mudanças que vocês implementaram, né, urgentemente nos negócios de vocês, eu dei meu relato aqui que as reuniões online foi algo que veio e ficou. Sim. O que veio e ficou? O Júlio falou da questão do WhatsApp, né? Sim, WhatsApp, Instagram, né? Hoje você trabalha muito. Isso veio e ficou. E no teu negócio, Roberta, o que veio com a pandemia e ficou? WhatsApp, Instagram. O Instagram é mais uma ferramenta, é quase um colaborador ali. Um só que é quase um vendedor, só que precisa ser alimentado, né? Exatamente. Mas, sem dúvida, o Instagram, sim, o uso e a interatividade com os clientes é algo... Não que o Instagram tirou os funcionários, porque nós temos que ter... Hoje o nosso internauta, ele quer resposta imediata. Exatamente. Se tu demorar meia hora, uma hora, ele já não quer mais. Deus o livre. Ele diz, não, eu não quero mais. Então, como a Roberta disse, tem que ter alguém lá para mexendo nas redes fazer sociais. A gestão, né? Fazer a gestão. Isso é muito importante. Se tu quiser colocar e não vai ninguém responder, é pior. Dá um tiro no pé. E falando dessas mudanças que vieram para ficar, também queria perguntar para você sobre o comportamento de consumo, né, dos compradores, dos consumidores, enfim, como é que vocês têm observado, assim, vocês estavam falando antes das lives, né? Aí a gente fala, às vezes, em alguns clientes, algumas empresas, tem gente que diz assim, não, eu continuo fazendo live, dá super bem. Tem cliente minha, por exemplo, que faz live de promoção e faz live de lançamento. Isso a gente percebeu que algumas empresas mantiveram e outras disseram, não, agora deu, o pessoal cansou das lives. O que vocês acreditam, assim, dessa mudança do comportamento do consumidor, já que a gente está falando bastante em redes sociais? O que está permanecendo? Como é que vocês estão observando isso? Eu tenho uma posição assim que, vamos dizer, nós tínhamos os leilões, né, que não deixava de ser uma live, né, mas os leilões era mais focado promoção para vender durante aquele espaço de tempo. Hoje está entrando mais live mesmo, tá? O que é a live, né? A live é te mostrar os produtos, mostrar o que está chegando de novidade e atrair o cliente. Atrair o cliente para ele vir para a loja. Existem leilões ainda na cidade, mas diminuiu bastante esse volume, né, de leilões. O leilões, se tu pensar para o comércio e olhar também o outro lado, né, do nosso cliente, ele é bom quando ele não quer sair de casa, tá? Mas ele se torna um produto que eu acho que ele deve diminuir ao longo do tempo, pelo fato que ele vai ser específico para alguma coisa que pode ser vendida em leilão. Eu não acredito que todo o comércio continue fazendo os leilões. Até porque, como tu comentou antes, né, Júlio, os leilões esses de descontos grandes, eles reduzem a margem da empresa consideravelmente. E aí não tem empresa que se sustente fazendo leilão. Por mais que o consumidor quer preço, né, enfim, não mantém as empresas. Então, realmente é inviável para as empresas se manterem em leilões.
E aí pensando, tem que se reinventar. É por live que funciona? Então, que tipo de live que a empresa vai fazer, que aquele empreendimento consegue fazer para interagir de forma virtual com os clientes, mas que não necessariamente é um descontão, até porque faz parte, campanhas de desconto, acredito que sim, elas devem existir, mas elas não podem e nem devem ser o principal. Porque daí não tem margem, que empresa que se sustenta sem margem não tem, né? Eu acho que até, por exemplo, né, nessa parte de margem funciona assim, ó, é que nem tu vender no físico, tu tem um custo pela empresa estar aberta ali, e tu vender pela uma live, tu poderia ter um discurso que nem vender um e-commerce, né? Tu vai ter um desconto ali de 10%, 20% no máximo, tu não teria como ter um desconto de 50% que acontecia na pandemia, tá? Então isso eu acho que é a grande mudança em termos de desconto mesmo, né? Uhum. O final de coleção também, né? Que é uma parte bem final de coleção, que tu tá queimando aquele estoque para chegar na coleção nova. Aí para vocês de confecção isso vale a pena, né? Vale a pena. Porque aí imagina fica aquele estoque velho lá enchendo as prateleiras e que no ano que vem não vai ser vendido da mesma forma, né? Aí vale a pena. Mas o que eu ia comentar é a questão assim, as lives são importantes e é importante o que veio para ficar, né? A questão WhatsApp, e tudo mais, mas ao mesmo tempo as empresas precisam se diferenciar. E aí eu dou um exemplo e me recordo assim, eu fui em 2018 ainda, 2 anos antes da pandemia, eu fui na NRF em Nova York, né, que é o maior evento de varejo que acontece no mundo. E lá já se falava assim, o online vai tirar o espaço das lojas físicas. E lá ao mesmo tempo se falava assim, não, a experiência que a loja física gera, o online não faz. Por isso que as empresas físicas têm que gerar experiência para os seus clientes. Então, o porquê que eu vou comprar algo que eu encontro na internet por muitas vezes mais em conta e não eu vou comprar aqui em São Luís Gonzaga, né? É porque aqui em São Luís Gonzaga tal empresa gera uma experiência. Eu tenho amigos que trabalham lá, ela gera empregos. Eu sou muito bairrista, né? Então eu penso assim, tudo que a gente puder comprar em São Luís, se a gente tiver um entendimento, que a gente tenha interação com aquela pessoa, aquela empresa precisa gerar uma experiência para a gente. E aquela empresa dá empregos, aquela empresa sustenta, aquela empresa vem comprar de mim. Né? Esses dias até aconteceu uma situação de, por que tu não comprou isso pela internet? Disse, mas a internet vem comprar de mim? Não vem. Né? Então a gente tem que ter essa consciência assim, de que eu preciso, né? Nós precisamos uns dos outros. Então, isso é importante. Não que eu não compre pela internet, né? Óbvio que eu compro também, mas eu só compro o que eu não encontro aqui ou não tem tempo hábil para chegar do que eu preciso. Alguma situação nesse sentido. O que eu posso comprar aqui, a gente precisa ter essa consciência também, né? De que precisa ser aqui. A gente precisa uns dos outros. Tu falou aí do evento de varejo, né? Eu conheço esse evento. E uma das coisas, assim, mais relevantes que a gente vê quando a gente fala da experiência do consumidor é que o consumidor hoje, ele quer viver esse conceito, né? Dele chegar num lugar onde ele possa experienciar algo. E essa experiência começa desde as pessoas que me recebem, né? Por isso que é tão importante. Na Plenos, a gente trabalha tanto com treinamento, atendimento e vendas. E a gente tem notado que cada vez mais é necessário que os profissionais que trabalham nessa área sejam realmente profissionais e não vendedores ocasionais. Para tirar aquele conceito de que, já que eu não consegui nenhum emprego, então eu vou ser vendedor, como se fosse a última oportunidade. E aí a gente chega nas empresas e não tem essa experiência, justamente por isso. Então, treinar as pessoas, criar um conceito dentro do teu negócio, que é aquele conceito do experimentador. A pessoa que muitas vezes ela tem lojas já que fazem, até o próprio Magazine Luiza, que tem lojas que tu só experimenta os produtos, mas tu compra pela internet. Sim. Então esse conceito ele também tem se desenhado e eu acredito que é algo que a gente vai viver cada vez mais. Sim. A pessoa ir para viver aquele momento, viver aquela sensação com todos os sentidos dela, né? Então eu chego lá numa loja com cheirinho gostoso, com um clima acolhedor, uma boa música, as pessoas bem vestidas, o vendedor com sorriso, simpático, é né? tão simples, mas é tão importante, e né? É a primeira coisa, a primeira sensação que a gente diz que o vendedor precisa causar é o acolhimento. E esse acolhimento parte por essa questão muito mais comportamental do que técnica, né? Exatamente. Então, esse eu acho que é o ponto. E a live, ela serve para mostrar que a loja tem aquele produto e o cliente vai lá para ser bem atendido no físico. Perfeito. Então, a live, ela permanece muito em cima disso, cada vez vai aumentar mais. A live demonstra de produto, né? Do que tem dentro da loja. Né? Para atrair. É aliar o online com o offline, né?
É como se fosse mais uma vitrine. Exato. Mais uma vitrine. mais uma vitrine. Exatamente. E para aquelas empresas que não têm o espaço físico, mais ainda, né? Mais ainda precisa torna mostrar. Importante. É o que a gente sempre fala em vendas. Quanto mais eu mostro, mais eu vendo. É uma relação direta. Eu mostro, eu vendo. Eu mostro, eu crio um relacionamento com o cliente, né? Tem todas essas questões. E também aliar. Não adianta ter um Instagram lindo, maravilhoso, e chegar lá na loja, não ter um sorriso, não ter um espaço pensado. Estraga não ter... tudo. Estraga tudo, perdeu a venda. Acabou a tua estratégia. Gente, Exato. encerramos por aqui porque acabou a estratégia, né? Mais ou menos mais assim. ou menos assim. Então, ao mesmo tempo também, não adianta pensar só no físico Isso. e esquecer, não, passou a pandemia, não preciso mais me preocupar com online. Não, Exato. não volta. Esse caminho não tem volta, né? Não tem mais Exato. volta. O online, Instagram, não tem volta. De repente vão inventar outra ferramenta daqui uns dias, né? A gente não sabe. Já tem, Mas né? é só pra frente. Já tem, né? Be real e assim É, vai, mas né? que efetivo de venda ainda, Exato. né? Ainda não, né? Ainda Até o TikTok, agora. né, gente? Tá crescendo horrores. Então a gente tem que se adaptando. Tem O online que- não volta, só vai. Só vai. Mas o físico tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Tem que estar alinhado os dois, essa né? novidade agora, por exemplo, o Fecomércio tem um andar, lá o segundo andar, que é Lab, chama-se o Lab, né? O Fecomércio. É só com produtos que é para o comércio. Bah. Então, são várias metaversos, são várias linhas que incubadoras que vai estar lá dentro, que é exatamente para trazer as novidades hoje que tem tecnologias para o comércio. Então, isso vai ser muito bom. Tecnologia e empreendedorismo aliadas para melhores resultados para o comércio. Voltado para o comércio. Perfeito, maravilha. Agora, gente, eu vou dar uma notícia muito triste para vocês. É o seguinte: e se a gente vivesse novamente momentos como esse da pandemia? Em 2020, nós fomos pegos de surpresa, né? Como eu digo, pego no contrapé. E agora, quais seriam as orientações de vocês? Vamos supor que a Organização Mundial da Saúde diz assim, gente, estamos novamente começando um problema, uma crise sanitária, enfim, que lá em 2020 a gente não tinha muita noção do que fazer como gestores, né? E vocês como também representantes do Cindy Lojas e da ACI e nas próprias empresas de vocês. O que vocês, que orientações vocês dariam para os empresários? Se tiver que fechar o comércio, esse é o grande impasse que tem, né? Porque nós acreditamos que o comércio ele não foi o responsável pela, vamos dizer, o aumento da pandemia, né? A pandemia ela foi mais as relações das pessoas, em festas, em casas, sei lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o comércio teve todo o cuidado no tempo da pandemia, tá? Mas o que o empresário pensa tendo uma nova, vamos dizer, uma recaída, né, de algum vírus aí? Que o comércio ele não pode ser impactado, tá? Eu acho que isso aí é muito importante. Nós temos que ter as restrições sanitárias, porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com saúde, né? Mas, para mim, nós se salvamos muito pouco pelo comércio, tá? O comércio é 54% do PIB do Rio Grande do Sul. Então, é muito alto esse PIB para nós estar fechando. Então, é muito caro fazer isso. Tá? Então, eu acredito que o comércio não poderia fechar. Começa por aí. Mas aí o que eu acredito, então, com essa tua fala, Júlia, pensando, né, isso é hipotético, não vai acontecer. Se Deus quiser, enfim, não, mas vamos pensar. Primeiro, nunca foi o comércio, né? A gente sempre, mas agora nós temos mais argumentos, inclusive, porque desde decontaminações e tudo mais, e a gente sabe que a gente sobrevive. Né? Então, tudo aquilo que a gente não tem experiência, que aconteceu que não existia um cidadão que tivesse a experiência da pandemia, nós estávamos lidando com o incerto. Né? A gente foi para um lado, a gente foi para o outro, daí fazia uma estratégia por aqui, daí não deu muito certo aqui, vai para lá. A gente tinha medo de tudo, né? Não sabia se a gente testou várias coisas. E agora que se isso viesse a acontecer novamente, nós temos mais a casca mais dura, né? A gente consegue pensar com um pouco mais de maturidade, porque já tivemos a experiência. Então, tem situações que a gente já sabe, essa ação não resolve. Então, a gente consegue, acredito que sermos mais assertivos, porque com a experiência, né, tudo que tu vai fazer novamente, tu já tem a experiência, tu consegue fazer melhor. Então, se nós sobrevivemos uma, sobreviveríamos a outra, né? Cuidando da saúde, óbvio, lógico, e a gente sempre, quando ali estávamos nas discussões das bandeiras e como que fecha o comércio e tem filas gigantes na lotérica? Daí as pessoas me ligavam, o WhatsApp cedo. Olha a fila da caixa lá, fazendo todo mundo grudado no outro.
Então, a gente tem, inclusive, mais argumentos, ferramentas, né, que nos mostram que a gente consegue, sim, sobreviver. A gente precisa, sim, primar a vida. Isso, a saúde é o bem mais importante. Isso falo 50 vezes, assim. Repito, porque de fato é. Mas a gente sabe que a gente consegue, né? E então, a gente fica mais forte, né? Conseguindo ter a experiência. Tudo que a gente sobrevive, né? Acredito que agora nós não vai ter outra, né, Camila? Por favor. Eu não tô rogando praga aqui. Mas é que uma das coisas, assim, ó, que a gente que também trabalha bastante com estratégia, e a gente recomenda, inclusive, para quem está nos assistindo, os empresários que estão nos assistindo, que façam, dentro do planejamento estratégico, já fica de lição de casa agora, né? Já vai fazer o planejamento estratégico para 2023, já colocar um corpo dentro do planejamento falando sobre gestão de crises. Isso é algo que não era comum e é muito relevante a gente pensar. E se acontecer tal situação, para que eu não seja pego novamente numa situação de calças curtas, né? E aí, isso eu ia comentar. A pandemia foi um desafio, claro, maior, sem dúvida. Mas os desafios, enquanto empreendedores e nas nossas empresas, são constantes. Né? Antes da pandemia nós tínhamos desafios. Quanta situação acontece que a gente precisa e quanta situação pode vir a acontecer. Exato. Né? Então a gente tem que sim ter estratégias e pensamentos pensando em situações, em cenários negativos. Né? Tem coisas que não dependem só da gente, tem cenários negativos. Cenário pessimista, otimista e um realista, pelo menos, né? E um de crise, que é o mais fatídico. Que não se pensava, que as pessoas elas negligenciavam. Porque quem é que quer fazer um planejamento pensando assim, e se der tudo errado? Mas é que a gente viu que pode dar muito errado se a gente não tiver uma estratégia, né? O planejamento, ele sempre foi importante nas empresas porque tu consegue fazer estatisticamente o que tu vai trabalhar no próximo ano. Tem gente que me pergunta, mas tu não sabe o que vai vender o ano que vem? Como é que tu vai comprar isso aí, né? Eu sou muito maniático em planilha, né? Então, eu já estou programando... O louco do Excel. Eu já estou, por exemplo, o planejamento do inverno já está pronto para o ano que vem, por setor, por grupo e tudo. Mas o que é o planejamento, né? Tu vê o risco que tu quer correr o próximo ano. Exatamente. Tá? Tu tem que ter, mas é um risco calculado. Essa é a grande vantagem. Quando tu faz um risco calculado, tu pode errar, mas tu erra menos. Uhum. Tá? O erro tem. Não tem como tu fazer. Não é bola de cristal, né? Não. Tanto é que eu boto lá, meu planejamento fixo é esse, o realizado é outro. Isso. Tá? Então, ele sempre muda Esperado e realizado, né? E aí, quando tu entra, por exemplo, um cenário que pode ter outra crise... Tu já está com o planejamento pronto ali, né? Tu já tem o que tu pode mudar dentro daquilo que tu planejou. Perfeito. E, gente, falando de mercado de trabalho, agora a gente vai falar um pouco sobre mão de obra, nesse cenário aí que a gente viveu tanto de pandemia, mas vamos falar agora do pós-pandemia. Vamos considerar aí que já estamos com tudo resolvido. Vocês, como empresários e também com as representatividades de vocês no Sindlojas e na CI, que orientações vocês passariam para as pessoas que estão buscando emprego, que estão já empregados no mercado de trabalho, até porque a gente precisa sempre preservar a empregabilidade, né? Está sempre se qualificando, mantendo não só aquele teu emprego, mas pensando em perspectivas. Que dicas, que orientações vocês dariam para essas pessoas agora? O que buscar, o que fazer? O que eu faço para melhorar meu currículo, etc.? Bom, eu vou mostrar uma pesquisa que houve aqui no Rio Grande do Sul agora para os últimos 3 meses, tá? Então, o que as empresas responderam, tá? Que 50% dos empregadores que vão agora entrar no emprego temporário, né? 50% das empresas têm a possibilidade, a intenção de ficar com os trabalhadores. Que maravilha isso. Tá? Então, isso é uma estatística bem importante. Outra coisa importante, né, que 55% das empresas querem contratar agora com trabalho temporário. Se eu olhar o ano passado, era 33%, que foi em 2021, que já teve um aumento. Já teve crescimento. Já teve um crescimento. E 2020 foi 6%. Nossa. Então, assim, foi muito pouco. Na verdade, a maioria das empresas ainda foram, vamos dizer, demitiram em 2020. Sim. 2021 deu 33%, esse ano 55%. Dos 55%, 50% é para ficar
permanente na Ou empresa. seja, 1 a cada 2 provavelmente serão contratados no final desse período. Isso é fantástico. Isso é uma coisa importante, né? Então, aí a oportunidade agora é nos últimos 3 meses, a maioria, né? Você pega muito temporário agora para o final do ano. Ótimo. E aí a questão das pessoas, né, de quem procura o emprego, e mesmo quem já está empregado, é se aperfeiçoar constantemente. Né? Palestras, cursos, e aí o online possibilita que só seguir, se tu seguir ali no Instagram alguém que é referência, isso já, claro, quanto mais a qualificação for mais Mais de desenvolver, mais, né? E mais elaborada, quero dizer assim, tu vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, é uma coisa. Mas de seguir, de olhar as postagens, tem muito conteúdo na internet. Muito conteúdo na internet. Então, assim, se qualificar. Porque como tu diz, eu não vou ser, eu não sou vendedora porque eu vou lá ser vendedora. É uma profissão e é linda a profissão. É tão bom, eu gosto, eu sou arquiteta mas eu gosto. Mas tu é vendedora, nós três aqui somos vendedores, né? E é gostoso, é desafiador, tu suprir a necessidade daquele cliente. Tu ajudar o cliente, vai né? lá, e aí tem o desafio da negociação, e tem desafio, todos são desafios, então o vendedor precisa se qualificar. E isso é mais algo que o online possibilitou, né? Claro, nada como tem situações que o presencial ainda não é substituído, né? O toque, a presença. Mas é se qualificar, né? Ser vendedor é uma profissão e tem técnica, tem como tu pensar, assim, tu não vai atender de qualquer jeito, sabe? Tu tem que pensar no que tu está fazendo. Né? Não tem que pensar, eu tô aqui só, né? Tem que fazer, tem que se posicionar, tem que ser um vendedor. Existem inúmeros vendedores de sucesso e é importante, né, termos as pessoas procurando essa qualificação. E me digam o seguinte, como a CI e como o Cindy Lojas, nesse momento agora, pós-pandemia, podem ser um braço, podem ser um suporte, podem ajudar os nossos empresários aqui de São Luís Gonzaga. O que vocês nos diriam? Tem projetos, ideias? O que está acontecendo? O que está rolando que a gente pode saber? Nós temos agora, vai sair o Empretec, uma turma do Empretec, que o Fantástico. Empretec é um seminário que foi elaborado pela ONU, que ele trabalha as características empreendedoras. As 10 né? características empreendedoras. Isso aí, eu fiz em 2011. Muito bom, muito bom. E aí está saindo uma turma, então esse é para treinar os empreendedores. E aí a gente vai buscar palestra, né? O Cindy Loja também sei que tem palestra. Nós temos mais um almoço de ideias que sai esse ano ainda, que também é um momento para a gente conversar sobre. Então a gente está sempre buscando alternativas que possam contribuir, né, com tanto os empresários quanto com os colaboradores. Perfeito, maravilha. Bom, a palestra que nós vamos ter semana que vem, já é uma palestra que é tanto para os colaboradores como os empresários, tá, que vai acontecer aqui em São Luís Gonzaga, e exatamente motivando, né, as vendas por natais. E também foi lançado agora um marketing digital, que o marketing digital seria para as empresas que estão inicializando, tem um básico e um mais aprofundado. Tá? E a EAD, esse é o marketing digital, por exemplo, que vai ser oferecido pelo Cindy Lojas. Tá? Por mais que do FEComércio, tá? O FEComércio tem Sesc e Senac, né, que são os três juntos, né, e o Cindy Lojas. E esse vai ser uma oferta do Cindy Lojas, que é para o comerciante que quer especializar os seus funcionários, seus colaboradores a trabalhar nas redes sociais. Então, ele tem o básico e o mais aprofundado. Tá? Então, esse é muito bom. E a EAD, né? Então, fica fácil de trabalhar. Ótimas ideias. Muito bem, gente. E agora, para fechar, uma pergunta assim, de reflexão. Vocês podem me responder em uma ação, uma ideia. Se vocês pudessem voltar hoje, se tivesse a oportunidade assim, do túnel do tempo, de voltar em março de 2020, quando a gente foi começar esse processo de pandemia, o que vocês teriam feito de diferente no negócio de vocês? Eu digo para vocês que eu teria colocado rapidamente as minhas consultorias online e teria mudado a minha modalidade de negócio. Isso eu teria feito, não teria levado tanto tempo para resistir, achando que, não, mas logo vai terminar a pandemia, sabe? E teria também, de repente, sentado com todos os meus clientes e renegociado com eles os projetos urgentemente. Não teria demorado tanto para esperar e para deixar eles também esperarem e ficarem nervosos e preocupados.
tu sabe que eu não esperei, eu não tive, né, como eu disse antes, eu não parei um dia de trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, assim, manter a calma e saber que o mundo não vai acabar, pelo menos não, né? Boa essa resposta. Porque foi o que nos deixou inseguros, assim, a gente... E com medo, né? A gente fazia e continuou, mas com aquela incerteza, sabe? É tão ruim a gente ter incerteza, é tão... não me vem a palavra agora, mas é mais do que desafiador, assim. É angustiante. É angustiante. Angustiante. É essa palavra. Então, manter a tranquilidade, continuar tendo atitude, né? A atitude é fundamental, as empresas não se mantêm sem atitude, e buscando as melhores alternativas o quanto antes. Ótimo, maravilha. E tu, Júlio? É isso aí, eu acho que todas as empresas têm que se reinventar quando têm as suas dificuldades. A dificuldade de fechar o comércio trouxe para os empresários um pensamento que eles têm que buscar alternativa para sobreviver, pensando até em sobrevivência, pensando até em não fechar o seu negócio, tá? Então, o grande ponto negativo é que muitas empresas fecharam, que não fizeram o trabalho que tinham que fazer. E por não ter essas alternativas, não tinha outra oportunidade. Algumas resistiram e fecharam depois, quando o comércio voltou, porque não tinha mais... o grande problema das empresas é que elas não têm capital, às vezes, para investir, para poder conseguir sobrevivendo, né? A gente pode pensar, até tu comentou assim offline, que uma empresa de festa não conseguiu voltar depois de 2 anos, e tendo 20 anos de casa. Porque, de repente, ela não conseguiu demitir os funcionários, paga um aluguel, alguma coisa, já não consegue sobreviver depois. Não volta de novo a sua atividade. Eu acho que esse é o grande ponto, quando eu me preocupo muito com a economia das empresas. Tá? As empresas têm que ser saudáveis, as empresas elas têm que cada vez ter um custo menor. Né? Nós temos que ter um custo menor, por isso que, quando nós falamos em... vamos dizer, o FEComércio, eu comentei também, né, que o FEComércio ele tem a parte legislativa, que ela está dentro do legislativo, tanto estadual como federal, que é para nós, né, não deixar aumentar os impostos nossos. Né? Nós não podemos pagar a conta do setor público. Nós não podemos chegar e dizer, o comércio paga a conta do setor público. Isso não pode acontecer. Tá? Então, nós buscamos muito isso, tá? Ter uma estabilidade para o comércio e com custos menores. E facilidade para abertura de comércio e fechamento. Tá? Então, tem estados aí que já estão bem avançados. Santa Catarina é muito mais fácil, tu abre uma empresa em 3 dias. Aqui nós temos uma burocracia muito grande. Burocracia, né? E os impostos judiam de nós também, demais, né? É algo que é constante também. Mas complementando o início da tua fala, eu acredito que nós não precisamos esperar um momento de crise para se reinventar. Que nós precisamos nos reinventar constantemente, né? Eu agora, o que eu falo, eu aplico, né? Eu não eu mudei logomarca da loja, então, assim, a gente precisa, eu acredito que é importante as empresas não esperar a crise para se reinventar. A gente precisa se reinventar todos os dias nas nossas empresas. Eu acredito que isso é fundamental. Perfeito. E com essa fala aqui, a gente vai encerrando o nosso podcast. Eu quero agradecer vocês muito, muito, muito pela oportunidade de conhecê-los aqui mais a fundo ainda como empresários, pela representatividade que vocês dois têm dentro da nossa região, por assim dizer, também. Foi um momento muito especial, como dizia a Xuxa, foi muito bom estar com vocês. E eu queria só uma fala final de vocês, né? O que vocês se sentirem à vontade para comentar. Agradecer, Camila, a oportunidade, né? A gente, representando a CI, tem uma visibilidade grande. Eu acredito que o fato de estar, né, presidente, já é pela história que a gente carrega, por todas as nossas atitudes, por isso. Então, se nós pudermos influenciar alguém, se nós pudermos contribuir com os empresários para se fortalecerem, eu já agradeço a oportunidade, né? É muito bom, esse é o nosso objetivo. É nós podermos juntos e fortalecer o empresariado. É uma classe que precisa estar unida e precisa estar junto. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer ao programa TV daqui por estarmos falando sobre empreendedorismo. Nós precisamos falar. Então, muito obrigada e deixo aí à disposição, né? Eu estou sempre aberta no que eu puder contribuir, no que puder ajudar, principalmente enquanto ACI, né? Para
contribuir realmente com a classe empresarial e desejar assim, que as empresas continuem fortes, fortalecidas e que o programa também aí, que eu tenho certeza que é importante conversarmos sobre e nos fortalecermos. Com certeza vocês dois são meus pezinhos de coelho. Júlio. Então, agradecer, né, a Plenos, aí, a TV daqui, que está fazendo o primeiro podcast, né? Isso, e pode empreender. Então, assim, pela Cindy Loja, eu gostaria de dizer que a Cindy Loja não é um concorrente entre a CI e Cindy Loja. Nós dois temos que... Cada um presta serviços diferentes, né? Tem uma função diferente. E o Cindy Loja, ele também defende o comércio. Como ele defende o comércio, ele também tem serviços, né? Então, eu acho que as empresas cada vez vai ter que se especializar mais. Ela tem que fazer cursos, tá? Na parte da educação. Tem o Senac, que também pode fazer curso. Hoje, o empresário, quando ele paga 30% que vai para o Senac, o Senac tem que dar retorno desses 30% para o comércio. Então, o comércio procura o Cindy Lojas para ver que cursos a gente pode oferecer, que curso eles querem que aconteça em cada região, né? Eu acho assim, se vocês olharem a região de Caxias, o que eles pedem? Curso metal mecânico, o que eles têm lá? O que nós temos que saber, o que nós precisamos para São Luís Gonzaga. Tá? Então, nós estamos iniciando um concurso de marketing. Então, para finalizar, eu também queria agradecer muito, né, a presença de vocês convidarem aqui, nós dois, né? Que bom. Para iniciar o primeiro podcast de vocês, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Júlio. Obrigada, Roberto. E obrigada a você que esteve conosco aqui durante todo esse tempo. Depois a gente quer saber. A gente precisa de feedback, né, pessoal? Para saber se vocês gostaram. Então, mandem comentários, deixem no YouTube os comentários. Enviem para a gente também através das redes sociais da TV daqui, do Instagram, que a gente quer saber se vocês gostaram desse formato. E também nos enviem sugestões de novas pessoas, novos convidados que podem estar aqui conosco no nosso podcast Pode Empreender. Então, eu deixo para vocês um carinho, um abraço, um beijo e até o próximo programa.